Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos falar sobre sentido próprio e sentido figurado. Na língua portuguesa, as palavras podem ser escritas no sentido próprio ou no sentido figurado. Observemos, por exemplo, as seguintes orações. Você gosta de pão de trigo ou de centeio? Aqui, a palavra que está escrita no sentido próprio é o substantivo pão, ou seja, o sentido que ele apresenta normalmente, ou seja, um tipo de massa que é produzido normalmente em padarias, o pão de trigo ou de centeio é o sentido próprio da palavra pão. Porém, em outra frase, ele pode aparecer como no sentido figurado. Luto todos os dias para ganhar o pão da família. Aqui, nesta frase, pão não se refere agora para a massa que é produzida nas padarias, e sim para o dinheiro, investimentos que a família pode ganhar. E nesse caso, que o sujeito, eu, luta todos os dias para ganhar. Por isso, chegamos à seguinte conclusão. O sentido próprio de uma palavra será o seu sentido real, literal, que ele geralmente irá apresentar. Porém, no sentido figurado, será um sentido simbólico, ou também interpretado conforme o contexto da questão. Tem algumas palavras na língua portuguesa que possuem vários sentidos figurados. Conforme cada frase, cada contexto, esse sentido figurado muda. Porém, o seu sentido próprio será apenas um, que é o seu normal, real, literal, que ele assumirá conforme ele estiver assumindo a sua função normalmente. Por isso, sentido próprio real, sentido figurado será o interpretado conforme a frase. Agora, como nós aprendemos e observamos o que é o sentido próprio, que, relembrando, é o sentido figurado, e o sentido real, próprio, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo. Escreva P para sentido próprio ou F para sentido figurado. Letra A. Os galhos da árvore secaram rapidamente. Aqui, a palavra na qual temos que identificar se ela foi escrita no sentido próprio ou figurado é o substantivo galhos. Aqui nesta frase temos a afirmação que os galhos da árvore. Como já sabemos, normalmente, os galhos da árvore é o sentido próprio, o real, que geralmente o substantivo galhos assumirá. Por isso, nessa frase, o contexto, o sentido dessa palavra é o próprio, pois é o real que ele sempre assumirá, diferente de em outras frases, que galhos, por exemplo, pode aparecer como problemas ou situações difíceis. Neste contexto, galhos está no sentido próprio. Logo, como na letra A, o substantivo galhos assumiu o seu sentido real, literal, ele está no sentido próprio. Letra B. Ele resolvia tudo. Era um verdadeiro quebra-galhos. Agora, entretanto, temos novamente apresentado o substantivo galhos, a palavra, porém em outro sentido. Aqui, quebra-galhos, que é o adjetivo que caracteriza ele, que é o sujeito desta frase, está nesse sentido. Ele resolvia tudo, era um verdadeiro quebra-galhos. Galhos, nesta frase, seria situações difíceis, problemas, e não, como na letra A, os galhos reais das árvores, que elas possuem. Por isso, nesta frase, o sentido do substantivo galhos é figurado. Letra C. Aquela atitude gerou um mar de problemas. Nesta frase, a palavra que temos que identificar se está apresentada no sentido figurado ou no sentido próprio é a palavra mar. Aqui, aquela atitude gerou um mar de problemas. O sentido, a função do substantivo mar nesta frase não está indicando uma vasta extensão de água, um oceano, por exemplo, e sim muitos problemas. Aquela atitude gerou muitos problemas.
ou seja, o sentido no qual foi utilizado o substantivo mar nesta frase foi o figurado, simbólico, interpretado conforme o contexto desta oração. Então, na letra C, o substantivo mar está apresentado no seu sentido figurado. E, por fim, a nossa letra D. Minha mãe faz doces irresistíveis. Aqui, o substantivo doces, ele está no seu sentido próprio, pois está assumindo o seu sentido real, literal. Minha mãe faz doces, ou seja, bolos, salgados, brigadeiros, e não como poderia assumir no seu sentido figurado em outras frases, ele poderia ser, por exemplo, ela é uma pessoa muito doce. Aqui, nesta outra frase, que é um exemplo, doce seria adjetivo, não estaria representando bolos, brigadeiros, entre outros tipos de doces, e sim estaria caracterizando ela, o sujeito, seria então um adjetivo. Portanto, aqui nós temos uma diferença em que, no sentido próprio, doces é um substantivo e assume o seu sentido real, literal, porém, em outras frases, doces poderia assumir a função de adjetivo, porém, originalmente, ele é um substantivo. Por isso, como doces foi usado como substantivo nesta frase, ele está no seu sentido próprio. Por isso, na letra D, identificamos que o substantivo doces está no seu sentido próprio. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, na qual nós aprendemos sobre sentido próprio, que é o sentido real, literal das coisas, das palavras, e sentido figurado, que é o sentido simbólico, interpretado conforme o contexto das orações. Eu vou ficando por aqui e